Olá, boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas para nossa live de hoje. E o nosso bate-papo aqui hoje vai ser falando sobre Paulo, eu já passei por diversas terapias e nunca funcionou e nunca deu certo. Como é que a lógica dos relacionamentos pode me ajudar com isso, né? Então, antes de qualquer coisa, eu sou a Paula Abreu, para quem ainda não me conhece, e aqui no nosso canal a gente fala sobre a lógica dos relacionamentos, como é possível a gente encurtar, né, o caminho para atrair e viver um relacionamento muito mais descomplicado, maduro, próspero e sem mimimi, né? Tudo isso é para mulheres apaixonantes que querem conquistar tudo isso através do autoconhecimento profundo, do formato do seu corpo, do pensamento sistêmico, da inteligência emocional, com gotinhas de bem-estar. Deixa eu colocar o meu fone, que eu acho que talvez até melhor. Aí, acho que melhora. Eu sempre esqueço de colocar o meu fone. Legal. Então, Paula, eu já tentei outros tipos de terapia e para mim não funcionou, né? Para mim não deu certo. Então, talvez esse possa ser o seu momento. Você pode sim estar vivendo É que a gente está com transmissão simultânea pro Instagram, YouTube e Facebook. Então, de vez em quando vocês vão me ver aqui virando o rosto, tá bom? Talvez você esteja passando por esse momento agora. Talvez você esteja em terapia. Talvez você esteja já há anos passando por terapia, né? Para buscar essa vida saudável, né? Paulo, mas você não fala de relacionamento, agora você está falando de vida, e isso tem uma total e profunda conexão. Quando nós nos relacionamos, né, nós potencializamos os nossos resultados de vida. Então, falar sobre o que eu quero para minha vida está diretamente ligado com os meus relacionamentos, a forma como eu me relaciono no mundo hoje. E isso é em relação ao meu relacionamento amoroso, que também interfere no meu relacionamento familiar e que, por consequência, também interfere no meu relacionamento com o meu trabalho, né? E todas as pessoas que estão ali contidas nele. Então, seja muito bem-vinda, Elida. Então, talvez você já tenha passado por esse processo de terapia, ou talvez você esteja vivendo nesse exato momento esse processo, ou precisando buscar esse tipo de ajuda e ainda não se deu conta disso, ou não teve coragem, porque eu não sei você, na minha época diziam que quem passava em psicólogo era rico, era louco, né? Então, e eu não tenho nada contra os psicólogos, muito pelo contrário. Tenho muitos amigos e parceiros de trabalho nessa jornada e eu acredito que todas essas práticas são muito integrativas. O que eu quero trazer aqui é para você que quer buscar, sim, uma vida e um relacionamento descomplicado, maduro, próspero, sem mimimis, mas que não encontrou nas terapias convencionais isso que você tanto deseja, o resultado para a tua vida que você tanto deseja de ter esse relacionamento descomplicado, maduro e próspero, tá bom? Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje. E por que isso, né? Por que existem essas dificuldades? Então, existem pessoas que conseguem se adaptar com um tipo de método, tem pessoas que não conseguem se adaptar com aquele tipo de método. Então, nós percebemos, né, até através de alguns testes, que existem algumas pessoas que são mais visuais, existem outras pessoas que são mais auditivas, existem outras pessoas que são mais sinestésicas, conseguem aprender melhor através das emoções. Olá, Jane, Bruna, sejam muito bem-vindas. Então, cada pessoa tem uma forma, um tipo específico de receber aquela bagagem de conhecimento e informação, né? E talvez você não está conseguindo conectar o conhecimento com a forma como você consegue absorver isso da melhor forma. E é por isso que eu trouxe essa questão hoje para nossa live. Já fiz várias terapias e nada funcionou para mim, né? Então, a lógica dos relacionamentos, ele tem uma proposta um pouco diferente dessas terapias convencionais, né? Ela vem com um olhar muito forte. Então, assim, vamos deixar de formas bem distintas, né? As terapias convencionais, elas trabalham com base naquilo que você diz para elas, pro profissional. Então, você senta
e conta qual é a tua história, né? Em que momento você tá vivendo, quais são as suas dores, suas dificuldades e tal. Do outro lado da rua, aqui na lógica dos relacionamentos, a gente aprende e a gente trabalha um pouco diferente. Mais do que as histórias que você me conta, dos sentimentos que você tem e tudo isso que você vivencia hoje na sua vida, a gente vai estar trabalhando o que é que está por detrás disso que você me conta, o que é que está por detrás disso que você sente, qual é a causa raiz disso que te faz sofrer hoje na vida adulta. E eu já disse em outras lives, para quem me acompanhou sabe disso, que toda dor que nós vivemos na nossa vida adulta, sim, tem uma relação direta com a nossa infância, com a nossa criança de infância, né? E lá, ligada à nossa família de origem, tem todo um trabalho, tem toda uma construção. Então, muitas vezes você vai conseguir chegar até um ponto sozinha, né? Então, Paula, eu já leio muito sobre autoconhecimento, eu sigo vários players da internet, né? Eu também gosto muito de ouvi-los falar, mas eu sei que não foi o suficiente para fazer o meu destrave, a minha virada de chave. Eu precisei de muito mais do que isso. E os relacionamentos, eles não são vividos na mente. Então, a maior parte desses conhecimentos vem pra gente racionalizar. O que é que eu tô fazendo certo? O que é que eu tô fazendo errado? Então, todos esses conhecimentos vêm pra mente. A proposta da lógica dos relacionamentos é você ir pro seu sentir, é você vivenciar, é você estar ali, frente a frente, com a tua própria dor. E é por isso que eu digo que é um processo de coragem. Então, o processo, ele bem, eu ia falar um pouco, mas eu vou te dizer que ele é bem diferente das terapias convencionais. Então, a gente não fica num processo onde você me fala e eu discuto, você me fala e eu discuto. A gente não fica num processo onde você tenta me convencer que a sua dor é maior que a da coleguinha. Eu já vi muito isso nos trabalhos em grupos com as mulheres e eu rio mesmo com pesar, assim, sabe? Porque nós, seres humanos, quando nós sentimos uma dor, nós sempre tendenciamos a achar que a nossa dor é a maior, né? Que a nossa dor é a mais difícil, que a nossa dor é aquela que é insuportável para mim e para qualquer pessoa. É assim que a gente pensa, né? Então, a lógica dos relacionamentos, ele não tá aqui para fazer com que você me convença que essa sua história é a mais dolorida, é a mais difícil. Não, porque a lógica dos relacionamentos, ela não trabalha com foco no problema. Ela é totalmente voltada para a solução. Então, se a gente fica falando só dos problemas, só das dificuldades, e eu te digo mais, a maior parte dos problemas e das dificuldades que você me traz, né, que eu recebo nos atendimentos, não são os reais problemas. Ou às vezes ele nem é um problema, mas a sua mente cria este problema para você, para sua relação com o mundo. Paula, você tá falando que eu mesmo crio os meus problemas, aí você tá ficando louca de vez. Então, olha, é simples, observe. Por que a sua mente chama mente? Por que ela chama mente? Porque ela mente para você. Ela mente para você o tempo todo. É ela que te sabota no seu regime, é ela que te sabota quando você precisa fazer atividade física e não faz, é ela que te sabota quando você quer ligar para fazer um pedido de desculpas e você não faz, e fica contando histórias para as pessoas confirmarem que aquela atitude que você está tendo é a melhor. É a sua mente que mente para você o tempo todo. É a sua mente que diz, não, eu tô certa, é ele que tá errado. É a sua mente que diz, se ele quiser, ele que saia. Não é assim? Então, eu tenho para te dizer sim, a nossa mente mente pra gente o tempo todo. E é por isso que a lógica dos relacionamentos vem com essa proposta um pouco diferente. A gente não trabalha com a mente. É lógico que nós temos todo um corpo de conhecimento, né, do que é a lógica dos relacionamentos. Eu preciso te levar para um caminho de conhecimento profundo. Mas a experiência, a jornada, a vivência faz com que você saia da mente e venha por esse caminho de sentir. E aí você vivencia isso. É diferente de só entender na mente. É você vivenciar isso, né, dentro do processo. A Elida tá falando aqui, isso é verdade. É verdade. É isso, tá bom? Então, essa é a grande diferença. E a melhor forma que a gente tem, né, para sair da mente
e realmente se deparar se isso é um problema, se foi eu que criei um problema, se tem algo ali que precisa ser resolvido, é quando eu vivencio, quando eu me jogo nessa jornada e aí eu deixo esse processo me guiar, né? Depois que eu fiz a constelação, não consigo ver o pai do meu filho como via antes. É muito legal, Elida. Eu até falei sobre isso na nossa live de ontem, que quando a gente não consegue estar nesse processo de que aquilo que veio antes precisa estar em paz, os próximos relacionamentos já tendenciam a não dar certo. Então, é muito importante a gente fazer esse processo. Então, antes eu tinha um problema, né? Eu tinha um problema. A Elida é uma das essências em mulheres que eu chamo. Todas as pessoas que passam por esse processo, que vivenciam essa jornada, a gente fala que agora ela está pronta para viver a sua própria essência, né? E da sua essência ela se torna, sim, uma mulher que apaixona. E para tudo isso, existe uma lógica para os relacionamentos. Então, é tudo um processo, tudo isso é construído. Hoje eu não quero mais voltar com ele e me afastei. Coloquei limites. Isso, muito legal. É isso aí. Então, tudo aquilo que antes eu chamava de problema, e quando eu falo isso para as mulheres, muitas vezes elas não entendem o que eu quero dizer, que é a sua dor, né? Aquilo que você chama de problema também é a sua maior força. Então, aquele problema que eu via, como a Elida está colocando aqui, eu não conseguia antes olhar pro pai do meu filho, eu tinha raiva, eu sentia, né? Quando eu entendo toda essa jornada, o que foi que aconteceu com a gente? Onde foi que eu me perdi de mim? Né? Quando eu olho para tudo isso, ela mesma coloca ali no depoimento dela. Agora eu olho para ele, eu não quero mais voltar com ele. Né? Mas eu olho para ele de um outro jeito, eu olho para ele com respeito. Então, se tem mulheres aqui que passaram por esse processo de divórcio, né? Que muitas vezes é muito dolorido. Eu tive uma mulher que ela falava para mim, falou, olha, você não me pede para perdoar ele não, tá? Se você me pedir para perdoar ele e eu ver ele na rua, eu passo com o carro por cima. Então, eu tenho convicção de que é muito mais do que perdão. Perdão é você, muitas mulheres entendem que o perdão é entender que tá tudo bem, né? Que daqui pra frente nada vai mudar e a gente vai ser super amigos. Não é isso. Mas o processo, ele te traz uma consciência, ele te traz um conhecimento que te coloca numa postura de escolher. Se eu fizer isso, eu ganho isso como resposta. Se eu fizer isso, eu ganho isso como resposta. Qual dos dois caminhos eu quero seguir? Cara, quando eu entendi tudo isso, para mim foi um poder absoluto. Um poder absoluto de escolher estar no controle da minha própria vida. Eu quero isso ou eu quero isso? Se eu tiver isso, eu tenho consequência X. Se eu tiver isso, eu tenho consequência Y. Qual delas eu escolho passar? Muitas vezes, nós escolhemos o nosso caminho sem saber quais são as consequências, né? Não é assim que funciona? E aí, eu queria te trazer alguns exemplos do que é essa vivência da jornada, por mais que você já tenha vivenciado outras terapias ou esteja fazendo terapia, né? Eu tive uma mulher dentro do processo que ela já estava casada há mais de 15 anos. E no processo da maternidade, e eu já falei isso para vocês também em outras lives, o processo da maternidade ele é muito desafiador, né? Ele é grandioso, ele é inexplicável, mas quando a relação ela não está ali fortalecida, estabelecida, o que acontece? Quando a maternidade vem, aquilo que já estava frágil, pum, se quebra. Vou dar um exemplo muito claro para vocês, para dar esse primeiro exemplo sobre a maternidade nos relacionamentos. Imagina que você precisa passar por uma ponte, ok? Com um caminhão. E quando você tá no começo, né, de namoro, você não conhece muito bem ainda. Então, aquele relacionamento ali aquela ponte é como se fosse de papel, né? Qualquer coisa se rasga, qualquer coisa se quebra. E aí você vai entrando no conhecimento profundo dessa relação e vai conhecendo o seu parceiro. Deixa eu abrir aqui. E vai conhecendo o seu parceiro e aí aquela ponte que antes era de papel começa a ser de madeira. Então ali você vai construindo um caminho de confiança, não é assim? E aí, cada vez mais que eu me aprofundo nesse entendimento de mim mesma,
para poder atender, entender as necessidades do meu parceiro, e eu sempre fazendo essa troca do mais, ele contribui, eu contribuo, a gente começa a construir uma ponte de concreto. Nessa ponte de concreto, a maternidade ali, ela é uma dádiva mesmo, né? Porque os nossos filhos, depois que eles crescem, eles não escutam aquilo que a gente fala, eles seguem aquilo que a gente faz, como casal, né? Como pai, como mãe, como casal. Porque é isso que existe por detrás de um pai e de uma mãe, um homem e uma mulher. Então, é isso que eles vão se espelhar para ter o relacionamento de casal deles também. Então, quando eu não tenho, quando eu tô na minha ponte de papel, ou quando eu tô na minha ponte de madeira, a maternidade ali é muito complexa. Porque o filho, primeiro, ele é totalmente da mãe. E a mãe tem que estar ali totalmente dedicada àquilo. E se essa relação está muito bem fortalecida ali, a maternidade vem para o pai como algo assim, algo não foi me dado, está sendo tirado. Então antes vocês como solteiros faziam isso, faziam aquilo, iam para balada, não tinha hora para chegar. E com o filho? Como é com a chegada do filho? Tudo muda, não é? Peraí, gente, deixa eu fechar a porta aqui, tá muito barulho, peraí. Pronto, voltei. Então, nessa vida de solteiro, tá tudo legal, tá tudo boa, né? Aí quando vem o filho, algo precisa ser mudado ali, né? Então, olha, agora a gente não consegue chegar tão tarde, agora a gente não consegue mais fazer de qualquer jeito, tipo, antes ia para um camping, agora eu preciso de um hotel para colocar nosso filho. Então, naquele momento, se aquela relação tá muito bem estabelecida, o homem sente que ele começa a perder naquela relação, entende? Ele começa a perder. E não é isso, né? Quando a gente decide formar uma família, é sempre para esse movimento do mais, né? Pra gente dar sequência à nossa própria vida, à nossa história. Então, essa mulher, ela estava casada já, acho que era 10, 15 anos, entre 10 e 15 anos, tá bom? Eu não me lembro a data exata. E ela já estava casada, tinha passado pelo processo da maternidade, parou de trabalhar, se dedicou totalmente à casa, aos filhos, e nesse momento existe uma ruptura, né? De quem eu sou como mulher, de quem eu sou como, mais do que profissional, mas como eu posso contribuir no mundo, né? Então, ali houve aquela desconexão. E aí ela começou a decair. A energia dela começou a decair. Do tipo, quem eu sou, né? Eu não me reconheço mais, eu não consigo mais voltar para o mercado de trabalho como era antes, trabalhando horas e horas a fim. Isso é bem parecido até com a minha própria história, né? E aí, quando ela veio vivenciar o processo, ela já estava iniciando uma depressão, ela já estava iniciando um processo depressivo, já tinha começado com a medicação, e aí ela agendou, né? Ela entrou para um processo, e aí ela dizia assim, uma das perguntas que a gente tem, né? O que é que você quer resolver? Qual é o seu problema? E ela dizia assim, eu tenho uma dor muito forte, e essa minha dor dói na alma. Profundo isso, né? Então, as mulheres que passam, que iniciam por esse processo de depressão, começam a se desconectar, essa desconexão mesmo de alma, né? Aí você fala, nossa, mas tem um casamento legal, tem filhos saudáveis, né? Não passam necessidade, tem dinheiro para viajar e ainda assim me dói na alma. Então, quando você, não sei se você está passando por isso, já passou por isso, ou conhece alguém que esteja passando por isso, para mim, do lado de cá, que tem esse conhecimento sobre a lógica dos relacionamentos, eu olho para isso, eu falo, eu sei o que é isso, eu sei como eu posso ajudar, sabe? Começa a me dar até taquicardia, que eu falo, cara, vem aqui. E aí ela vivenciou todo o processo. E depois disso, foi como se fosse uma libertação, né? O relacionamento de casal foi aproximado, a qualidade de presença dela com os filhos melhorou muito. E mais do que isso, ela inovou. Ela sabia que mesmo sendo mãe, ela ainda assim podia ter uma profissão. E ela abriu seu próprio negócio. Quando nós estávamos pertinho do final, nós não tínhamos nem acabado ainda. Quando ela estava pertinho do final, ela foi lá com
surge, né, gente? Quando você tá bem, quando você traz a sua essência de mulher, o seu campo de criatividade, da nossa intuição feminina que só a mulher tem, e eu quero falar mais sobre isso com vocês em alguns momentos, como a gente faz para liberar isso, né? Isso veio como um processo de insight. Então, vou abrir o meu próprio negócio. Dali foi criada uma ideia, nós seguimos com esse passo a passo e até hoje, fazem mais de 3 anos, ela continua com este trabalho, ela prospera com esse trabalho, ela contribui na relação de casal, ela contribui para que seja exemplo também, né, como marido, como mãe, como pai, como casal, como profissional na vida dos filhos. Não é legal isso? Ainda tive uma outra que me veio agora em mente, né, que ela também estava com o processo depressivo, mas ela é solteira, né? Então, ela já tinha vindo de várias tentativas de relacionamento. Eu não sei você aí desse lado, mas pra mim, né, depois que eu entrei naquele processo de que eu queria fazer produção independente, né, por as coisas que eu ouvia das mulheres da minha família, quando eu decidi casar, eu achava que casar era pra sempre, né? Não ia ter outro, casar ia ser pra sempre. E aí, em várias tentativas de casar achando que era pra sempre, hoje eu já não acho mais, tá bom? Depois eu explico pra vocês. É bem profundo isso, porque você vai falar, caramba, cara, será que o marido dela sabe disso? Você tá casado com ele há 21 anos e você tá falando aqui pra todo mundo que casamento não é pra sempre? Então, só pra dar um spoiler, tá? Casamento é eterno enquanto dure. Foi isso que eu aprendi do lado de cá, porque é algo que tem que ser construído. Quando você entra num casamento, quando você entra numa relação achando que é pra sempre, você, relaxa. E aí você engorda, e aí o marido engorda, e aí a gente não pensa mais nas necessidades do outro, a gente tá junto por causa dos filhos, a gente tá junto por causa da casa, do financiamento da casa, a gente tá junto porque a gente não, se a gente separar, quem vai ficar com os cachorros, ou porque vai ser muito dolorido pros filhos. Gente, aí, casamento pra sempre desse jeito é melhor que não seja pra sempre, né? Então, é nesse sentido que eu quero dizer pra vocês. Casamento pra sempre, a gente não sabe, né? Até quando vai durar. Não tá sobre o nosso poder isso. Mas está sobre o nosso poder saber, dia após dia, o quanto eu quero que essa pessoa esteja presente na minha vida e o quanto essa pessoa quer também que eu contribua na vida dela. Então, isso faz toda a diferença entre um relacionamento para sempre ou não. Essa visão, entende? É claro que a gente sempre quer mais, mas é preciso valer a pena para os dois lados, né? É sempre importante que esteja valendo a pena para mim estar ao lado do homem que eu escolhi e também esteja valendo a pena que a mulher ao lado dele está suprindo as necessidades da forma como ele gostaria que fosse. Né? Então, é pra isso, tá bom? Dei um spoiler, mas eu gostaria de vir aqui e falar muito mais sobre isso, porque eu sei que é uma dificuldade das mulheres. E eu encontro muito isso, tá? Então, esse segundo caso que eu trago pra vocês, ela era solteira, e ela já estava em processo depressivo, estava passando por outras terapias convencionais, né? Com psicólogos e tudo mais. E ela vinha dessa demanda de achar que casamento era pra sempre. Então, toda vez que ela tinha uma decepção amorosa, cara, ela ia pro fundo do poço. Ela caía mesmo, assim, ela se entregava. Do mesmo jeito que ela se entregava pra relação, quando aquele relacionamento não dava certo, era buraco na certa. E isso já estava vindo de uma sequência de casos, né? E ela não estava conseguindo se erguer ali. E ali, realmente, ela começou a achar que ela não tinha sorte no amor, ela começou a achar que relacionamento saudável, descomplicado, não era pra ela. E ali ela começou a perder a confiança de quem ela era, do poder que ela tinha, né, de mudar aquela situação. Por isso que eu falo pra vocês que a lógica dos relacionamentos não está focado em problema. Eu tô te trazendo aqui problemas que as mulheres me traziam. Talvez seja o seu problema hoje, né? Todo o nosso trabalho da lógica dos relacionamentos é focado na solução. Quando ela entendeu tudo isso, além de sair do papel de vítima, ninguém me ajuda, né? O mundo tá fazendo isso comigo, eu tô me sentindo muito fraca. Quando ela entendeu tudo isso, ela resgatou a sua autoestima,
muito, muito mesmo, muito forte. Ela começou a ver o seu valor e ela começou a dizer não para as relações abusivas. Ela disse: não, isso para mim eu não quero mais. Isso para mim não faz sentido mais. E hoje ela está muito mais disponível para receber um relacionamento saudável. Agora ela tem mais rapidez para falar: opa, nesse buraco eu não caio mais. Ela caiu 1, 2, 3. Quando ela entendeu, eu já sei qual é o meu buraco, eu já sei o que me faz cair nesse buraco e eu não quero, eu escolho a partir daqui não cair mais nesse buraco das relações. Tá fazendo sentido para vocês? Eu espero que sim. E tem mais um caso de divorciada. Agora eu falei um caso de casada, um caso de solteira e agora eu vou falar um caso de divorciada. Eu não sei qual é o seu estado civil ou seu status no Facebook hoje. Solteira, casada, divorciada, enrolada ou sozinha, antes só do que mal acompanhada. Mas, no caso das divorciadas, a maior parte das mulheres, das histórias que eu escuto, vem com um processo de dor muito latente, né? Então, passar por um divórcio, passar por um processo de separação é sempre muito dolorido. E ele é dolorido para a mulher, ele também é dolorido para o homem, por mais que a gente não reconheça isso, né? Porque o nosso coração tá em dor, então você quer mais é que o outro se ferre, não é assim? Então, quando você olha nesse processo de separação, existe essa desconexão e é muito sofrido, inclusive para os filhos, se eles já existem, né? Então, dentro da lógica dos relacionamentos, também existe todo um processo, em caso de separação, onde precisa existir uma blindagem dos filhos, para que eles não se metam na vida do casal. Então, observem o que eu disse, na vida do casal. Filho veem o casal como pai e como mãe. Numa separação, eles não são pai e não são mãe. Eles estão separando o homem da mulher. E nisso, filho, criança, não se mete. Quando isso acontece, ou quando os próprios pais fazem com que os filhos interfiram nesse processo de separação, eu não consigo viver um relacionamento saudável, um novo relacionamento saudável. Eu não consigo estar com a minha vida saudável, seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela amorosa. Eu não consigo estar com a minha vida em paz. Não sei se tem alguém aí vivenciando isso que consiga comprovar isso que eu tô dizendo. Mas do lado de cá é exatamente assim que funciona. Então, eu tive um caso de uma mulher divorciada e ela já estava passando por processos de medicamentos, né? Passando por outras terapias tradicionais. E quando ela olha para tudo isso, enxerga tudo isso, ela vê que, cara, ficar desejando mal, ficar querendo fazer da vida do outro um inferno, tentando provar que ele fez a escolha errada. Olha só o processo, né? A gente separa, a gente perde o nosso valor e quer ficar provando pro outro que você ainda é a melhor opção. Só que você quer provar isso pra ele enfiando goela abaixo. E não é assim que o processo funciona, porque você precisa ter o seu amor próprio. E aí você pensa, peraí, se ele não quer que eu contribua na vida dele, talvez eu não esteja atendendo as necessidades dele e vocês não tiveram um ambiente seguro para falar sobre isso, peraí, será que a gente tem comunicação ainda? A gente pode entrar num novo acordo, numa negociação? Ou realmente isso acabou, né? Então, se acabou, beleza, eu não atendo mais as necessidades dele, mas eu posso atender as necessidades de uma outra pessoa e essa outra pessoa pode atender muito melhor, às vezes, a minha necessidade do que o anterior. Então, por que eu tô me colocando nessa posição, né? De me dar a qualquer custo, de me entregar a qualquer custo, abrindo mão da minha essência, abrindo mão do meu amor próprio, só para caber no quadradinho do outro? Então, tomem muito cuidado com isso, tá bom, mulheres? Deixa eu olhar aqui o que vocês estão me mandando. Também me senti assim, não tenho mais autoestima, principalmente depois que tive meu filho. Moro junto e muitas das vezes não é fácil. Baixa autoestima, filhos, olha só, Sandra, né? Ó, baixa autoestima depois que teve o seu filho, então lembre-se disso. Os filhos, quando o relacionamento ele não tá num relacionamento de ponte de concreto,
E a gente não sabe o que está por detrás disso. Como é que eu faço para construir essa ponte de concreto? Como é que eu consigo? E tem algumas pontes de concreto que às vezes estão meio com rachaduras, assim, sabe? Quando você vai passar com o caminhão ali, dá aquela tremida, dá aquele medo, daquela insegurança. Talvez possa ser o seu caso, Sandra, de uma relação instável, insegura, que eu nunca sei o que vai vir depois, sabe? Parece que a qualquer momento eu tô sendo colocada à prova, né? Será que eu fico? Será que eu saio? Mas será que eu tô bem? Eu não tô bem? Então, olhar para tudo isso, né? Então, esse processo de filhos e um relacionamento onde ele não é maduro, não é saudável, não é descomplicado, gente, é automático. A autoestima cai. A autoestima cai cada vez mais. E ela vai caindo para algumas de forma progressiva. Às vezes não é aquele tipo, me entrego e entro num quarto escuro e não saio mais, não é. Às vezes ele é progressiva. Eu já não pinto meu cabelo. Eu já não me preocupo mais se eu engordei e se eu tô com a pochete aparecendo. Eu não me preocupo mais se eu tô de batom, que vão pensar de mim, que vão falar de mim. Por quê? Porque vocês colocam numa posição caída. E tipo, cara, tá tudo tão ruim. Tipo, o que você fala, tanto faz. Entende? E o pior, você sabe exatamente aquilo que você tem que fazer. Mas você não faz. Você não tem força pra fazer. Por quê? Essa força, primeiro, precisa de conhecimento. Segundo, vai te exigir coragem. Terceiro, vai te exigir ação. Se você não tiver essas três coisas, conhecimento, coragem e ação, você não vai sair do lugar. Só falar, muita gente fala, né? Vamos falar de novo das terapias convencionais. Falar sobre o problema alivia. Falar sobre o problema já é um processo da cura. Cara, vamos dizer que, beleza, até ajuda, né? Porque você está exteriorizando aquilo de uma forma que eu consiga te ajudar. Mas só isso não vai ser o suficiente. Não é isso que vai te trazer sua virada de chave. Não é isso que vai te trazer um relacionamento descomplicado, maduro e próspero. Beleza? Tamo junto até aqui? Legal. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Hoje em dia, não abro mão de nada, pois sempre perco mais que a outra pessoa. Eu falei sobre isso também em outras lives. Quando a gente se coloca naquela posição, sim, tá tudo bem, eu vou aceitando, eu vou me anulando, né? Pra entrar no mundo do outro, pra ser aceita pro mundo do outro. Então, isso vai fazendo com que eu totalmente me anule, minha autoestima cai. E aí, gente, com que autoestima? Ter filho já é uma tarefa grandiosa, porém, que traz pra gente muitos desafios, não é assim? Imagine, você já tá difícil só numa relação de lidar com 2 adultos. Imagine como fica a autoestima quando você tem que lidar com uma criança. Eu não sei você, eu fiquei que nem um zumbi, literalmente, né? Durante a gravidez foi meio lindo, assim, mas depois eu me senti um zumbi. Então, assim, manter a nossa autoestima na vinda dos filhos, ou mesmo depois que eles já cresceram. Tem mulheres que mesmo que os filhos já estão grandes, e eu sei que mãe sempre acha que o filho é pequenininho, não é assim? Nós, mães, o filho às vezes já tá com 18 anos, você ainda chama ele de meu menino, né? Meu pequeno, não é assim? E mesmo ainda nesse processo, as mulheres se colocam nessa posição maternal de sempre achar que o filho vai precisar dela pra vida inteira. E a gente sempre tá ali pra dar o suporte, mas não é desse jeito que eu tô dizendo. É daquele jeito onde a mulher abre mão dela pra ficar em função dos filhos. Ela se perde de quem ela é. Ela deixa de contribuir para o mundo e ela só contribui para a vida dos filhos. Nesse momento, se eu falar para ela assim, ó, para quem você joga a boia? Né? Você tá no mar e aí você tem que escolher para quem que você joga a boia, para os seus filhos ou para o seu parceiro. Ela não pensa 2 vezes. Eu salvo os meus filhos. Quem aí salva filho? Vão dizendo para mim. É assim que funciona, tá bom? Isso é só uma amostra do que é a lógica dos relacionamentos. Tem muito mais coisa para dizer para vocês, que vocês precisam saber, que vocês precisam entender. Mas a gente precisa de um ambiente seguro. A gente está lidando com dores, a gente está lidando com histórias, a gente está lidando com dificuldades. Então a gente precisa estar num ambiente seguro, onde eu vou estar falando com vocês. E é isso que eu quero dizer agora, né?
Paula, o que é tão diferente das terapias convencionais, da lógica dos relacionamentos, que proporciona esse resultado tão diferente? Então vamos lá. As terapias têm todo esse processo de você ir lá, as terapias convencionais, de lá eu converso e cada vez eu vou lá e levo um assunto, não é assim? Na lógica, a gente tem um assunto para resolver. E esse assunto é os meus relacionamentos descomplicados, maduros e prósperos. E isso começa num processo de dentro para fora. Primeiro eu vou trabalhar eu mesma, para depois eu consiga trabalhar o outro. Esteja eu solteira para dar início a uma nova relação saudável, esteja eu casada para depois lidar com o meu parceiro, esteja eu divorciada, tarefa dupla, lido comigo mesmo para poder lidar com aquele que já foi e para poder lidar com aquele que ainda virá, tá? Ou se você é mulher solteira ainda pensa, eu vou ficar solteira para sempre, cuidado. É só isso que eu te digo, cuidado. Esse não é um bom sinal. Aquelas pessoas que terminam a relação, tudo bem, você acabou de terminar uma relação, ainda tá dolorido, eu não vou procurar uma outra pessoa, eu preciso me reconstruir, eu preciso de um processo como a lógica dos relacionamentos que me mostre, né? Para que eu possa ir para um outro relacionamento de forma com muito mais conhecimento e tudo mais. Ou não, né? Aquelas pessoas que ficam dizendo só, agora eu não quero mais, homem só pra encher o saco, eu não quero mais lavar cueca de homem. Então, cuidado, cuidado. Eu já digo e repito, quando eu estou na vida, eu tenho uma potência. Quando eu me relaciono com alguém que esteja conectado comigo, com a minha essência, de essência para essência, num objetivo de vida, essa força amplifica. E o meu foco aumenta. Meu foco sozinha, o meu foco com uma relação saudável, tá, gente? Claro que as relações que são doentias, por mais que eu esteja aqui, unido a uma outra pessoa, o meu foco é virado para trás. Meu foco não tá virado para frente. Beleza? Essa é uma das diferenças. Por quê? A lógica dos relacionamentos, ela vem com começo, com meio e com fim. Você vai entender todo um processo. É por isso que eu chamo ela de lógica. Tem começo, tem meio e tem fim. Nada vai ficar aberto, tá? Outra coisa, nós precisamos dentro da lógica dos relacionamentos, diferente das terapias. E é por isso que eu falo que é só para mulheres corajosas, porque exige coragem, mas também exige esforço. Porque você precisa aprender, né? Então, o que eu falo para isso? Você precisa ter conhecimento, você precisa ter prática com supervisão, para você poder seguir com a repetição. Conhecimento, prática e repetição. E tudo isso vai estar sendo monitorado. E é por isso que eu tô aqui, para ser a sua mentora, para te dizer como você vai passar por esse processo. E para todo encontro, sim, eu preciso de uma ação. Quando eu não tenho ação daquilo que eu aprendi, é só conhecimento. Talvez vocês não saibam a diferença do que é conhecimento e do que é sabedoria. Conhecimento é a mesma coisa que esse monte de informação, né? Vem um monte de informação aí pra gente e tal. Quando eu pego essa informação, esse conhecimento e coloco na minha vida, na prática, aí sim eu torno isso uma sabedoria. Aí sim eu torno isso um conhecimento prático, né? E isso faz com que eu consiga evoluir com a prática repetida. Legal? Outra coisa que eu tenho para dizer para vocês, a lógica dos relacionamentos não é aula gravada. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de dores, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de mulheres vivas que precisam se reconectar com a sua essência de mulher. E para isso nós precisamos estar ao vivo, nós precisamos de energia, nós precisamos de conexão, nós precisamos estar ali, interligadas. Todas as vezes que as mulheres se unem, ali existe uma força. E quando todas elas estão ligadas para o mesmo objetivo, minha filha, aí não tem para ninguém. Não é assim? Aí não tem para ninguém. Estamos todas conectadas, unidas para uma só direção. Aí as nossas forças se amplificam ainda mais. O que mais que eu tenho para dizer para vocês? Deixa eu ver aqui. Paula. Você nem conhece a minha história. Você nem sabe o que eu vivo hoje, das minhas dificuldades, das minhas dores. E você fala que a lógica dos relacionamentos resolve? Como assim você tá falando isso pra mim?
né? Você é uma iluminada mágica? Não. Eu quero te dizer que durante todos esses anos de conhecimento, e eu não uso só as constelações, o Bert Helling é um meu mentor, né? Quem eu sigo. Mas além disso, existem outros processos que eu mesma vivenciei, que eu compilei todos aqui na Lógica dos Relacionamentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que mesmo que eu não conheça, quando eu começo a ouvir a tua história, com base em todos esses estudos vivenciados na minha vida, utilizados na vida de outras mulheres que levaram elas a esses resultados, a gente percebe que existem algumas leis universais, tá bom? É a mesma coisa que você precisa colocar o dedo na tomada para saber que dá choque? Não. Você sabe que ali passa uma força, não sabe? Sabe que ali passa uma energia, não sabe? Então, o processo da lógica dos relacionamentos é a mesma coisa. Existe uma lei ali por detrás, né? E o Bert Helling já dizia, existe o pertencimento, existe o equilíbrio, existe a hierarquia. E um outro mentor meu que eu gosto muito, que é o Dr. Fernando Freitas, ele diz que ainda existe uma outra lei, que é a lei do tempo. E quando tudo isso não estiver alinhado na tua vida, não adianta dar murro em ponto de faca. Não adianta. E só ler sobre isso, só ouvir falar sobre isso, só as mulheres falam assim, Paula, tem livros para ler sobre isso? Tem. E eu posso te passar isso tudo durante a jornada, para que você complemente a sua experiência, né? Então, eu não sei se tem essências minhas aqui que já vivenciaram algum tipo de processo comigo. Digam qual é a diferença entre ler um livro, assistir um YouTube e vivenciar uma jornada. Tá ali, passo a passo, pegando pela mão e falando com você assim, ó, vem cá, vamos comigo, vamos junto. Já passei por esse caminho, eu sei aonde eu estou e eu sei aonde você quer chegar, que foi aonde eu cheguei e é onde eu vou te levar. Para um relacionamento descomplicado, maduro e próspero, tá bom? E aí, qual é o jeito que as mulheres encontram de então resolver tudo isso? Ah, Paula, já tentei de tudo. Ah, não deu certo. Já tentei isso, já tentei aquilo. Ah, quer saber? Vou achar que a vida é assim mesmo, que eu não tenho sorte no amor. Esse é o jeito mais errado que tem. Quando você se acomoda, quando você se conforta em receber muito pouco. Quando a vida tem um infinito de coisas boas, de abundância, que você pode estar vivenciando hoje. Entende? Então, aqui me dói falar disso, sabe? É até um processo de contração, porque a vida tem tantas coisas, infinitas possibilidades, que quando eu escuto um falar assim, é tão pequeno. E sabendo que essa mulher pode conquistar o mundo, né? As mulheres do Essência, inclusive, sabem, quando a gente se torna essa essência em mulher, né? A gente olha e fala, nem o céu é o limite. Quando a gente acredita que é possível, não é? Ah, foi o melhor investimento que eu fiz em mim mesma. Que legal, Ed. Legal. Fico muito feliz, viu? Muito feliz. E qual é o jeito certo, então? É utilizar de ferramentas que estão disponíveis para encurtar o teu tempo, para que você possa agora, depois que você entra na jornada, que depois que você aprende tudo isso, você escolha fazer diferente. Paula, antes eu fazia assim porque eu não sabia. Agora eu sei. Agora eu escolho fazer diferente. E se ainda assim eu escolher fazer do mesmo jeito, você já vai saber quais são as consequências disso. Entende? Então, quando você aprende, passa por toda essa jornada, por todo esse aprendizado, você percebe que você começa a estar cada vez mais no seu controle, no controle da sua própria vida. Deixa das suas dependências emocionais, do outro, do parceiro, né? E se coloca numa posição onde, peraí, eu respondo pela minha vida. Essa vida eu vou ter uma vez só. Então deixa que eu decido por ela e traz pra você a sua responsabilidade, tá bom? E pra gente, antes de encerrar, eu quero te passar um exercício, tá? Um exercício que te faça refletir sobre tudo isso que a gente falou aqui. Mas eu quero antes te chamar, para que você não esqueça, do nosso workshop, dia 28 de janeiro, às 20 horas, tá bom? O link para se inscrever está lá na bio do Instagram. Ele é gratuito,
e 100% online, tá bom? Lá eu vou te dizer ainda mais como a lógica dos relacionamentos funciona e como ela pode te ajudar a ter um relacionamento descomplicado, maduro, próspero, só que com detalhe, sem mimimi, tá? Direto ao ponto, com conhecimento, prática e repetição. Se esse é o seu momento, se você tá solteira e quer ter um relacionamento saudável, tá casada e tá vendo as trincas da ponte nesse relacionamento, ou se você está divorciada e olhar para o seu ex-parceiro ainda dói, e você tem dificuldade de se relacionar de novo, então vem comigo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar, como eu já ajudei dezenas e dezenas de mulheres, tá bom? Legal. Dando esse recadinho, o exercício de hoje eu queria falar com vocês sobre perdas e ganhos. Então, se vocês estiverem com papel e caneta na mão, eu quero que vocês peguem esse papel, façam um risco no meio e vocês vão escrever em cima assim, ó. Se eu entrar na lógica dos relacionamentos e se eu não entrar na lógica dos relacionamentos. Se eu não souber o que é a lógica, se eu souber o que é a lógica e se eu não souber o que é a lógica, né? Entrando para essa jornada de conhecimento. Eu quero que você responda. O que é que você ganha se você entrar? O que é que você ganha se você não entrar? E o que é que você perde se você entrar? E o que é que você perde se você não entrar? Quando você responder essas 4 perguntas, você vai se colocar numa posição consciente de como você está e de como você quer seguir daqui para frente. Talvez antes de ouvir tudo isso que eu te disse aqui nessa live hoje, você não sabia de muitas coisas. Ou sabia e não sabia qual era a luz no final do túnel, que é isso que eu mais escuto. Você é a luz no final do túnel. Agora você sabe. Existe uma lógica para os relacionamentos, existem ferramentas, existem pessoas que já passaram por esse caminho, já tiveram resultados e tá aqui para te ajudar, para te estender a mão e falar, vamos? Então, faça esse exercício e se você ainda também não entrou no nosso grupo do Telegram, o link tá lá na bio. E toda vez que eu termino as nossas lives, eu vou para lá no Telegram e lá eu tenho mais tempo, onde eu explico a ferramenta com mais detalhes, com vídeos, para que vocês possam acompanhar e ter esse processo de conhecimento profundo e muito mais progressivo, tá bom? Se tiverem pergunta, podem mandar aqui para mim. Se eu não conseguir responder hoje, eu vou deixar a caixinha de perguntas lá também. Que legal, mulheres, estou muito feliz de ter vocês aqui. Espero imensamente poder ter contribuído. Também via antes que era para sempre, hoje não é mais. Isso mesmo. Como é, né, gente, que a gente faz com a gente mesmo quando a gente não conhece? Parece mágica, não é? Depois que a gente vivencia o processo, jornada, é isso que eu escuto. Parece mágica, mas não é mágica, né, gente? Tem processo de dor, mas a gente ganha muito conhecimento, né? E que detalhe, não é algo, eu sempre gosto de falar isso, o processo do jornada dos relacionamentos, a lógica dos relacionamentos, ela não termina quando acaba, né? Depois que o processo termina, a gente vive uma vida de resultados. E eu recebo esses resultados até hoje, eu fico tão feliz. Esses dias teve uma bebê de uma das mulheres que vivenciaram o processo, e ela veio para o processo de um aborto. E ela tinha muito medo de não conseguir engravidar novamente, né? E o filhinho dela nasceu um dia antes do meu aniversário, assim, foi um presente mesmo, sabe? Porque nós vivenciamos essa jornada, ela viu que estava por detrás da lógica dos relacionamentos e sabia qual era o caminho saudável que ela precisava ter para que esse filho viesse ao mundo com muito amor e muito carinho. Também me senti assim, não tenho, já li, já respondi, hoje em dia não abro mão de mim, já respondi. Depois que eu tive bebê, me deu insegurança no relacionamento, igual a Sandra, principalmente por morar junto. Legal. E isso acontece mesmo, tá? E tomem cuidado, que vocês vão aprender isso na lógica dos relacionamentos. Morar junto. Eu não sei se esse morar junto significa moro junto, sou casada no civil ou não. Eu simplesmente moro junto. Isso, dentro de uma das leis que nós vivenciamos no Jornada, diz o seguinte: toda vez que eu não tenho um compromisso formal com aquela pessoa, eu sempre digo internamente para mim mesma, para o outro e para o universo: eu não tenho um relacionamento, né, sério, firmado, porque eu sempre estou à espera de algo melhor. Ai, mulherada, segura essa, hein? Quem sabia disso?
Então, tomem cuidado no próximo relacionamento de vocês. Fazer test drive, tá tudo bem. Eu fiz test drive por 6 meses antes de casar na igreja. E tá tudo bem, entende? Mas existe uma lei universal. Então, quando eu não firmo esse compromisso, quando eu não exponho isso, né? Porque o casamento é isso, é uma exposição de que, olha, estamos declarando para a sociedade, para o universo, quem casa na igreja, para sua própria crença religiosa, de que sim, nós estamos aqui em união. Quando nós só juntamos os trapos, não é assim que a gente fala, as escovas de dente, a gente inconscientemente, lembrem dessa palavra, inconscientemente, eu estou dizendo para mim, para o meu parceiro e para o mundo, nós só estamos morando junto porque eu estou à espera de algo melhor. Então, se esse é o seu caso, você já sabe um dos motivos pelo qual o seu relacionamento não está dando certo, ok? Depois que tive meu bebê em segurança, ok? Ficou alguma coisa, gente, que eu falei? Não, foi o meu melhor investimento em mim mesma. Ai, não sabia. Eu fiz e saí com o baby. Eu fiz e saí com o baby, é isso aí. Então, quando a gente não sabe, né, e a gente, de novo, tenta se colocar dentro do quadradinho do mundo do outro, e a gente não entende essas leis, a gente não entende a lógica que tá por detrás disso, o que acontece, a gente vai tendo consequências. E aí, ao invés de a gente lidar com a vida, né, saudável, descomplicada, a gente começa a só ter que ficar resolvendo o problema o tempo todo. Tá bom, mulheres? Saindo daqui, eu vou colocar uma caixinha de perguntas, porque essa live rendeu. Eu espero que tenha ajudado muito vocês nesse processo de conhecimento e que a partir daqui vocês possam fazer algo bom com isso. Não basta só saber, é preciso fazer algo bom com isso. E que você comece fazendo algo bom por você mesma, pela sua vida, né? Através do autoconhecimento, através de ferramentas que te coloquem numa outra posição de mulher e faça com que você viva a sua essência feminina, sua essência de mulher, tá bom? Vou colocar uma caixinha de perguntas lá no Instagram, tá bom? E aí, se vocês tiverem mais dúvidas, amanhã tem live de novo. Vocês estão gostando? Eu vou colocar uma enquete lá, se vocês estão gostando. E aí, amanhã, às 15 horas, eu vou trazer live pra vocês aqui de novo, com mais conteúdo sobre a lógica dos relacionamentos, tá bom? Uma linda tarde pra vocês. Gratidão pela atenção. E até amanhã, tá bom? Super beijo.